Muito bem, pessoal, o tema de hoje é um tema difícil, tá? Um tema um tanto quanto complexo. Eu acho que uma das coisas mais difíceis que os traders têm pela frente quando decidem operar o mercado é que eles acabam utilizando muitas vezes modelos subjetivos de operar o mercado. E quando a gente fala de operar o mercado de forma subjetiva, nós partimos do conceito de que o mercado que eu opero não é o mesmo mercado que vocês operam, e cada trader de fato terá a sua forma de ler o mercado. E é isso que muitos e muitos traders não percebem. Muitos e muitos traders não percebem que existe uma diferença nas expectativas que cada um de nós temos a respeito de que para qual lado o mercado vai, ou do que está acontecendo no cenário macroeconômico, ou do que deve ser feito do ponto de vista de trading. E isto gera uma percepção, uma forma de olhar o gráfico que é diferente em mim, que é diferente em você, que é diferente no Busy, que é diferente entre cada um de nós traders. Então esta é talvez a maior dificuldade que grande parte dos traders tem pela frente quando começa a operar modelos subjetivos. O que eu vejo não é o mesmo que vocês veem. E o que, por exemplo, o que o Busy vê não é o mesmo que eu vejo, que não é o mesmo que o Leandro Ruschel vê, que não é o mesmo que o William vê, porque cada um terá uma diferente perspectiva, uma diferente percepção do que o mercado está fazendo a partir da sua própria realidade. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, e eu acho que com isso, com exemplos, a gente sempre consegue fixar mais o conteúdo. Tá? Se vocês olharem especificamente, deixa eu colocar aqui. Se vocês olharem especificamente estes 3 carros que estão aqui, certo? Alguns de vocês diriam provavelmente que este carro aqui de baixo ele é menor que o carro do meio, que é menor que o carro de cima. É bastante provável que muitos diriam isso. Mas a verdade é que esses 3 carros têm exatamente o mesmo tamanho. Se vocês pegarem uma régua e medirem este tamanho daqui até aqui, vai ser igual a este tamanho daqui até aqui, que vai ser igual a este tamanho daqui até aqui. Assim como essa altura daqui até aqui vai ser igual a essa altura daqui até aqui, que vai ser igual a essa altura daqui até aqui. Isto não parece, basicamente, por causa do entorno, por causa da percepção que o entorno está nos oferecendo. Mas se nós colocarmos eles lado a lado e nós medirmos eles terão exatamente o mesmo tamanho. E isso significa ilusão de ótica. Nós somos levados a acreditar numa determinada perspectiva porque nós somos induzidos pelo que estava em volta e não pelo fato em si, pela medida em si dos carros, do tamanho deles especificamente. Isso acontece muito no mercado, muito no mercado. Então esse é um dos erros que nós cometemos de sobremaneira. Por exemplo, algumas pessoas olhando imediatamente essa figura poderiam pensar de cara e ver de cara pessoas. Uma pessoa aqui, um ser humano aqui de preto, olhando para um outro ser humano de preto, um ser humano de preto olhando para outro ser humano de preto. Mas alguns de vocês talvez tenham visto de cara pilares. Um pilar branco, com um outro 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 pilar branco. Todos nós estamos vendo exatamente a mesma fotografia. Só que nós estamos tirando percepções diferentes do que essas fotografias significam. Isso acontece no mercado quando nós operamos com modelos subjetivos. Nós olhamos um gráfico e achamos que está todo mundo olhando o mesmo gráfico. Não! O gráfico que vocês olham é diferente do gráfico que eu olho. O gráfico que eu olho é diferente do gráfico que William Marques olha. Por quê? Porque a forma como nós interpretamos o mercado, a forma como nós olhamos os candles e a forma como nós olhamos os sinais, ela depende basicamente de uma interpretação dada pela nossa consciência. E a nossa consciência, ela tem por trás da nossa consciência toda uma sequência de experiências, toda uma sequência de pensamentos, de aprendizados que nós passamos. Tá? E isso significa, basicamente,
que nós não estamos operando o mesmo mercado. E quando eu digo isso, as pessoas se assustam com essa frase. Tá? Se assustam bastante com essa frase. Mas cada pessoa opera um mercado diferente um do outro. E aí, um outro exemplo claro disso, e é um outro erro que muitas vezes acontece no mercado, nós olhamos para um padrão que o mercado está produzindo e o nosso cérebro ele é acostumado a tentar encontrar soluções. O nosso cérebro ele é acostumado a tentar encontrar padrões dentro de coisas completamente caóticas. Então, quando a gente olha essa figura, nosso cérebro imediatamente localiza um rosto humano aqui, um outro rosto humano aqui, localiza um perfil aqui nesse lado e um outro perfil nesse lado. Então, em poucos segundos, nosso cérebro localiza um rosto, mais um rosto, mais um rosto e mais um rosto, onde, na verdade, o que nós temos são apenas rochas. Não foi nenhuma civilização, não foi nenhum ET, não foi nada que inventou ou que criou essas rochas. São rochas. Mas nosso cérebro quer achar um padrão. Nosso cérebro quer achar uma causa. Nosso cérebro quer localizar essas coisas. E isso acontece no mercado também. Procurar coisas onde elas não existem. Procurar aspectos onde eles não existem. E quando isso acontece dentro do mercado, o problema financeiro é brutal. Sim, é uma tentativa de reorganizar o caos, Diego. O Diego acertou em termos, no ponto específico. Tá? Então isso significa tentativa de reorganizar uma coisa que em si não tem fluxo, não tem noção, não tem nenhum sentido em si. Mas nosso cérebro não aguenta entender uma coisa que não tem sentido. E aí nós estamos vendo basicamente isso acontecer dentro do mercado. Muitas e muitas e muitas vezes com muitas e muitas pessoas que operam de uma maneira subjetiva. E é por isso que eu evito de sobremaneira operar de formas subjetivas. Eu procuro operar sistemas que são absolutamente objetivos e que não existe dúvida do que está acontecendo. Vocês estão vendo ali que eu estou com resultado de R$539 positivo no dia de hoje. Como é que eu consegui esse dinheiro? Com um modelo absurdamente objetivo. Absurdamente objetivo. Qual que é o modelo? Um gap de baixa que o primeiro candle termina em alta perto da máxima. Então o que eu fiz? Eu calculei meu ponto de entrada aqui, nessa ruptura, com meu stop nessa mínima. Joguei meu alvo para cima. Eu deixei arriscar R$250 na operação para buscar um ganho de 2 vezes meu risco para cima. Pronto, terminou o trade. Terminou o dia. Não tem mais nada a fazer. Botou o dinheiro no bolso, PT saudações. Não existe como você declarar algum tipo de subjetividade quando os critérios são tão objetivos assim. Gap de baixa, ou seja, abrimos abaixo do fechamento de ontem, seguido de um candle que termina perto da máxima. Não tem como tu interpretar isso de uma forma errada. Não tem como você se levar por emoções, por medo, por notícias, ou por, mas eu não sei o que o Trump vai dizer. Não.
Teve gap de baixa? Sim. O candle de 10 minutos fechou perto da máxima? Fechou. A entrada na sua superação, stop na mínima e o alvo 2 vezes risco para cima. Ponto. Vai acertar sempre? Não. Não tem nada que acerte sempre. Mas eu não preciso que acerte sempre. Eu preciso que acerte 50% das vezes para ganhar dinheiro. Porque se eu acertar 50% das vezes e quando acertar eu ganho 2 vezes e quando eu perder eu perco 1, eu vou ganhar dinheiro. Se o nível de acerto for maior do que 50%, melhor ainda. E é por isso, senhores, que eu, como trader, dou uma recomendação para os amigos. Nunca operem sistemas subjetivos. Não operem sistemas subjetivos. Aí o Luiz coloca, mas nesse caso, Tom, tem aqueles traders que vêm e colocam volume. Nesse caso fica muito subjetivo. Volume não serve para nada. Eu já falei 10.000 vezes que o volume não serve para nada. Eu já disse isso. E as pessoas continuam insistindo em colocar volume. Não serve. Se tu for fazer qualquer estudo estatístico, o volume não te ajuda para lhufas de lhufas de lhufas. Existe um conceito em matemática chamado lâmina de Ockham. Tá, então vocês podem depois dar uma procurada nisso. Lâmina de Ockham. O conceito da lâmina de Ockham é: para resolver um problema, você tem que usar a menor quantidade possível de ferramentas matemáticas. Se você estiver colocando uma ferramenta que não adiciona, ou não acelera, ou não melhora a resolução do problema, você está fazendo uma bobagem. Você está fazendo uma bobagem. E quando eu vejo as pessoas colocando vários e vários indicadores e filtros de indicadores e ferramentas e tudo mais, o que eu vejo a maior parte das vezes é que as pessoas fazem isso sem perceber se realmente isso aumenta o nível de acerto ou não aumenta o nível de acerto. Se isso melhora a solução do problema ou se isso não melhora a solução do problema. Porque se isso não melhorar em nada a solução do problema, não existe absolutamente nenhum motivo para ter aquilo no nosso gráfico. Estão me entendendo? Todas as ferramentas que estiverem no seu gráfico, elas têm que ter um motivo para existir. Ah, essa ferramenta está aqui porque ela melhora o meu nível de acerto. Ou essa ferramenta aqui está porque ela me oferece um bom nível de stop. Ou essa ferramenta aqui permite que eu faça um bom filtro em minhas operações. Se aquela ferramenta não te prover absolutamente nada em termos de melhoria na estatística do teu sistema operacional, ela tem que ser sumariamente retirada, ejetada, jogada para fora, instantaneamente. E aí, quando a gente fala de operar no mercado, existem outros problemas que existem, que eu preciso abordar com vocês. Então, o primeiro problema é o que eu chamo de percepção seletiva. Percepção seletiva, em que nós vamos basicamente encontrar e procurar os sinais que vão ao encontro do que a gente acha que vai acontecer no mercado. Se você acha que o mercado vai subir, você vai procurar por todos os sinais que dizem isso e todos os indicadores que falam sobre isso, por todos os aspectos que te levam a procurar por aquele sinal de entrada, na compra. Se você acha que o mercado vai cair, pode aparecer a mãe de todos os sinais de compra que você não vai comprar, porque você está em pânico, você está com o seu modo venda acionado, e com o modo venda acionado, você tapou os seus olhos e não consegue enxergar mais nada. Não consegue mais olhar o mercado de uma forma imparcial. Então a percepção seletiva é uma das coisas que o trader subjetivo precisa estar brigando sistematicamente. Outro ponto que o trader precisa estar brigando sistematicamente contra, e isso é uma coisa extremamente difícil, porque a gente tem realmente essa mania, digamos assim, é de tentar dar
um sentido para os movimentos. Então muitas pessoas vêm e perguntam, mas por que está subindo? Lá sei eu por que está subindo. Por que está caindo? Não importa por que está caindo. Está subindo porque tem mais comprador e tem menos vendedor. Está caindo porque tem mais vendedor e menos comprador. Por que isso acontece? Não me interessa. Eu não preciso saber o porquê das coisas para saber o que eu tenho que fazer. Mas as pessoas, elas acreditam que para que elas saibam o que elas têm que fazer, elas têm que saber o porquê. Isso é uma heurística errada. Isso é uma forma de ver o mundo errado para o mercado financeiro. E dentro do mercado financeiro, muitas das heurísticas que nós criamos para a nossa vida normal não se aplicam no mercado financeiro. Por exemplo, uma heurística que a gente tem na nossa vida normal. Quanto mais eu trabalhar, mais eu ganho dinheiro. E aí o cara tenta trazer essa heurística para o trading. E daí ele pensa, o trabalho do trader é fazer trades. Então quanto mais trades eu fizer, se quanto mais eu trabalhar, mais eu ganho dinheiro, o trabalho do trader é fazer trades, quanto mais trades eu fizer, mais eu ganho dinheiro. Errado! Errado! Essa é uma heurística que não funciona. Não para o trading. Não para o trading. Até porque o trabalho do trader não é ficar fazendo trade. O trabalho do trader é testar, esperar, operar de forma correta e trabalhar de forma correta os seus trades. Executar os trades com perfeição, planejar os seus trades. Isso é muito diferente do que especificamente ficar fazendo trades, porque ficar fazendo trades, honestamente, tu treina um macaquinho e o macaquinho pode fazer isso para ti. Estou entendendo por que as pessoas acabam perdendo dinheiro? Elas acabam perdendo dinheiro, basicamente, porque elas simplesmente elas entram no mercado com as heurísticas da vida real. E as heurísticas da vida real não funcionam dentro do mercado. Não funcionam. Eu nunca espero o mercado à vista abrir para operar? Não, não tem por que esperar, Vitória. Por que eu vou esperar? Se está aparecendo o sinal de entrada agora, para que eu vou esperar que o avista inicie? Deu meu sinal de entrada, eu assumo meu sinal de entrada. Deu meu sinal de venda, eu assumo meu sinal de venda. E não importa se o avista já iniciou ou não iniciou, não importa se o Dow Jones está subindo, se ele está caindo, não importa se o S&P 500 está subindo ou caindo, não importa como é que está, não importa nada. Importa que o sinal no gráfico que eu estou operando foi acionado. Ah, mas então tu não olha S&P? Nunca. Tu não olha volume? Não. Tu não olha Dow Jones? Nem pensar. Porque todas essas coisas podem me induzir a cair no erro da percepção seletiva. No erro de tentar dar um sentido para os movimentos. Ah, o índice futuro vai subir porque o futuro americano está subindo, e daí porque lá está subindo, aqui vai subir. Isso nem sempre funciona. Vou dar um exemplo para vocês. Eu postei lá no Insta um trade que eu fiz seguindo uma regra muito clara minha, que é parede de proteção. Eu fiz esse trade na Gol 4, hoje. Então eu havia iniciado aqui, um forte candle de alta nos primeiros 10 minutos do dia. Eu fiquei olhando, isso aqui é um parede de proteção, esse candle de alta está rompendo uma zona de congestão. O próximo candle não chega a ser estreito no tamanho que eu gostaria, ainda assim eu coloquei uma entrada aqui. O parede de proteção permite uma entrada até o quarto candle do dia. E aí então botei minha entrada para cá, com meu stop abaixo dessa mínima, arriscando R$250. E o meu alvo seria 161 dessa amplitude para cima? Não, meu alvo foi 100% da amplitude para cima. Batido no alvo, alvo atingido, dinheiro no bolso, tá lá o resultado do dia. E aí o engraçado foi, porque esse sistema eu ensinei lá no Stomer.oficial, o engraçado foi
que várias pessoas disseram, Stober, eu fiz o trade exatamente igual a você. E essa é a beleza de operar um sistema objetivo. Quando você treina e opera de uma forma objetiva, os teus trades vão ser exatamente iguais aos meus, que vão ser exatamente iguais ao vizinho que está utilizando a mesma técnica, no mesmo time frame. E aí a gente consegue, de fato, produzir resultados consistentes, porque não existe subjetividade no método. Não existe. O outro trade que eu fiz hoje foi na Vale 3, também era um parede de proteção, e esse não foi perfeitamente meu alvo. Primeiro candle do dia era um trade de venda, né? Primeiro candle do dia, segundo candle retraiu a volatilidade, eu vendi aqui, meu alvo estava aqui embaixo, o mercado fez este candle aqui, que é o side bar, eu vi que estava toda a pressão de compra dentro do mercado, e eu deixei liquidar o trade, cara. Porque eu não achei que o mercado estava evoluindo bem como deveria. E aí eu estopei o trade. Resultado praticamente empate. Estopei no ponto em que eu iniciei o trade praticamente. Então esse parede de proteção aqui não funcionou bem. Mas o que eu preciso que vocês abdiquem, basicamente, é tentar entender o porquê das coisas. Tentar entender por que o mercado está subindo, por que o mercado está caindo, por que está acontecendo determinada situação. Não precisa. Não precisa. Tem que saber o que você deve fazer quando aparecer determinado sinal. O que você deve fazer quando aparecer determinado ponto de entrada, determinado ponto de saída. Essa é a dificuldade. Aprender a operar sem ter que racionalizar o que você está operando. E as pessoas não gostam de fazer isso, porque elas querem saber sempre o porquê das coisas. E aí existe um outro aspecto importante que vocês já devem ter percebido. A maior parte das formas com que eu opero, pessoal, a maior parte das operações e dos sistemas que eu utilizo, eles são extremamente simples. Pouquíssimas ferramentas, não tem muitos filtros, não tem muitos indicadores, não tem muitas condições. Por que eu faço isso? Por que nenhum sistema operacional tem mais do que 4 ou 5 informações ao mesmo tempo? Já pararam para pensar sobre isso? Não é porque eu gosto de operar minimalisticamente falando. Não. Existe um estudo por trás disso. Qual que é o estudo? Se vocês lerem um livro chamado Momento de Decisão, ele é um livro bastante interessante, porque na verdade ele não é sobre o mercado, ele fala basicamente como é que o nosso cérebro toma decisões. Então nesse livro eles explicam muito bem que o nosso cérebro ele tem basicamente uma região do cérebro chamada córtex pré-frontal, que tem como função impedir compras impulsivas. Tem como função, basicamente, evitar que a gente seja induzido por emoções a tomar decisões equivocadas. Certo? E isto significa, basicamente, que a função dessa parte do corpo é refrear o nosso id, o nosso desejo de fazer as coisas. Ok? Bom, este córtex pré-frontal, quando a gente está operando no mercado, ele é intensamente sobrecarregado. Por que ele é sobrecarregado? Porque a toda hora nós temos vontade de comprar ou vender alguma coisa para tentar ganhar algum dinheiro. Então, em qualquer instante do dia, começou o mercado, antes já estava, quero comprar, ou eu quero vender, porque eu quero ganhar dinheiro, Então, esse córtex pré-frontal, do início do pregão até o final do pregão, ele está trabalhando para conter as compras ou as vendas desnecessárias. As vendas ou compras impulsivas. Bom, acontece que este mesmo livro e os estudos que foram feitos a respeito do funcionamento do córtex pré-frontal indicam que as pessoas não
tem um córtex pré-frontal infinito, no seguinte sentido: se nós sobrecarregarmos este córtex pré-frontal, nós produzimos nele um shutdown, uma quebra de sistema, ou como diz minha filha, bugou. E isso eles fizeram por um estudo muito elegante, muito interessante. Basicamente a seguinte ideia: eles pegaram pessoas que estavam comprometidas com uma dieta de perda de peso. Pessoas que estavam há vários meses fazendo dietas, eram pessoas disciplinadas, focadas e regradas. Pegaram um grupo dessas pessoas, levaram até uma sala, entregaram um número com 4 dígitos. 1, 2, 3, 4, vamos lá, um dígito qualquer. E disseram, decore este número, decore-o, vá até a sala ao lado, e quando você chegar na sala ao lado, você escolha uma das 2 sobremesas que existe ali. Depois volte para cá e me diga qual é o número. Então as pessoas iam para outra sala, depois de decorar um número com 4 dígitos, chegavam lá e olhavam uma sobremesa light e uma sobremesa engordante deliciosa. Com os 4 números sendo decorados, o córtex pré-frontal delas não estava sobrecarregado o suficiente para produzir um shutdown, um bug no sistema. Então o que elas faziam? Elas iam para a dieta, para a sobremesa light, e comiam ali uma frutinha, comiam ali uma coisa que era absolutamente saudável e positiva. Aí eles pegaram um outro grupo de pessoas, também no mesmo modelo, no mesmo estilo de dieta, no mesmo estilo de comprometimento com o mercado e com o que estavam fazendo. E o que eles fizeram? Eles entregaram números com mais de 8 dígitos. Então era um número com 9 dígitos para ser decorado. E disseram, decore esse número, volte daqui, vá lá na outra sala, escolha a sobremesa, volte para cá, e aí você vai me dizer qual que é o número. Então as pessoas tinham que ir lá para outra sala pensando no número que era 3, 4, 7, 8, 9, 7, 5, 6, 2. 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 2. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 6, 2. E aí quando elas chegavam na outra sala, tendo que se lembrar daquele número com mais de 9 dígitos, o que acontecia com essas pessoas? O córtex pré-frontal delas estava absolutamente sobrecarregadíssimo. Ele não conseguia tomar nenhuma decisão apropriadamente. Ele estava completamente sobrecarregado. E quando a pessoa viu a primeira sobremesa de dieta e a segunda sobremesa extremamente gostosa e deliciosa, elas se atracavam na sobremesa engordante, abandonando completamente a sua dieta e cedendo ao impulso de pegar a primeira coisa maravilhosa que tinham pela frente. Então, quando você coloca na sua tela um sistema operacional que te fornece 15 mil informações diferentes, volume, média de contrato, média de preço, médias de bandas de Bollinger, estocástico, quando você tem uma tela muito poluída, o que vai acabar acontecendo com o seu córtex pré-frontal? Ele vai ser completamente sobrecarregado. E aí você não vai conseguir realmente conter o seu desejo de comprar e vender, e você vai comprar no primeiro candle bonito que aparecer, primeiro candle explosivo de alta, eu quero comprar e compra, porra! E abandona o sistema. Completamente. Ou seja, quanto mais indicadores vocês colocarem na tela de vocês, mais sobrecarregado estará o córtex pré-frontal de vocês. E, portanto, mais afeito a produzir possíveis erros de compra ou venda por impulso, os senhores estarão. Então, não adianta vocês quererem colocar 50 mil informações na tela do gráfico de vocês. Se vocês fizerem isso, o mais provável é que vai dar problema para vocês. E não melhora no resultado de vocês. Então a gente tem que ser extremamente limpo na nossa tela.
A gente tem que diminuir a quantidade de informações que o nosso córtex pré-frontal está recebendo, para que então nós possamos deixá-lo trabalhar o mais leve possível, para deixar trabalhar da maneira mais eficiente possível. O nome do livro é Momento Decisivo. Momento Decisivo. Você consegue entender o conceito que está por trás de operar o mercado? Então, por isso que eu tento sempre operar de uma maneira muito mais objetiva, de uma maneira muito mais sistemática, de uma maneira muito mais eficiente. Deixa eu comentar uma outra coisa importante que eles falam neste livro e que é uma coisa interessante. Algum tempo atrás, acreditava-se que o nosso pensamento, ou aquilo que nós estávamos sentindo, modificava a forma como nós nos postamos, a forma como nós falamos, a nossa comunicação não verbal. Por exemplo, se eu estou discordando de vocês, eu automaticamente cruzaria meus braços. Se eu estou irritado com alguma coisa que vocês estão falando, provavelmente eu viraria de lado numa perspectiva de que, cara, eu quero ser daqui o mais rápido possível. Essas coisas todas, esses aspectos, eles já existem, eles são lidos como mensagens não verbais. Existe toda uma ciência por trás disso, o que o nosso corpo quer dizer muitas vezes. Mas sabe o que é o mais interessante? O mais interessante é que, assim como nossos pensamentos produzem movimentos no nosso corpo, movimentos do nosso corpo produzem sensações na gente. Vou dar um exemplo. Dentro desse mesmo livro, eles falavam uma coisa bastante interessante. Eles pegavam um grupo de jovens universitários e colocavam para eles fotos e cenas de palavras de pessoas felizes, alegres e atléticas. E as pessoas viam aquelas fotos e aquelas palavras: atlético, sou jovem, sou feliz, estou alegre, estou contente, estou tranquilo. Elas viam aquelas palavras e depois disso eles chegavam para essas pessoas e diziam: meus amigos, eu preciso que vocês atravessem o corredor que tem aqui, é um corredor de 20 metros até a outra sala, e lá na outra sala vocês preencham um formulário. E aí as pessoas, o grupo inteiro, ia caminhando pelo corredor. Este corredor, eles eram filmados, eles não sabiam, eles estavam sendo filmados. E eles estavam medindo em quanto tempo aqueles jovens atravessariam os 20 metros do corredor. O que se percebeu nitidamente para o grupo que percebia, o que recebeu as palavras sou jovem, sou alegre, sou feliz, sou atlético e as fotos necessárias? Eles faziam em aproximadamente 15 segundos aquela distância do corredor a ser caminhada. E eles caminhavam com uma postura jovem, alegre, atlética e felizes. Muitos deles com sorrisos no rosto. E daí eles pegaram um outro grupo de jovens universitários e enfiaram um monte de palavras tipo velho, caquético, capenga, sou manco, sou aleijado, e botaram fotos extremamente pesadas, tristes. E no que eles fizeram isso, depois que as pessoas passaram por 15 minutos olhando todas aquelas fotos, velho, triste, deprimido, pesado, manco, uso bengala, eles pediam para estes jovens universitários percorrerem os mesmos 20 metros até a outra sala. E o que ficou identificado nitidamente no comportamento daqueles jovens que faziam aquilo? Eles iam caminhando para outra sala e eles levavam 45 segundos, 3 vezes o tempo que os outros jovens levaram. E a forma como eles caminhavam era uma forma de velho. Eles caminhavam meio encurvados, tristes, passos lentos, curtos. Por que eu estou dizendo isso e por que eu estou falando isso? E o que isso tem a ver com trading?
Quando você começa a operar e você começa a ouvir um monte de lixo, um monte de bobagem, um monte de pensamentos negativos, com palavras ruins, com coisas ruins, você se contamina com aquilo. Você fica pesado com aquilo. Você começa a olhar o mundo de uma maneira negativa. Por exemplo, tem uma frase ali do Márcio ZBS que não tem nada a ver com o título que nós estamos falando, mas que deixa o ambiente pesado. A Nelógica cagou muito com o Profit na atualização 5. Primeiro que o verbo que ele usa ali é um verbo extremamente ofensivo. É um verbo escatológico. É um verbo que faz as pessoas se sentirem mal. Gera um ambiente ruim. E daí aquilo desperta revolta contra uma plataforma, ou contra um sistema, ou com uma forma de trading. E aquela revolta ajuda o trader? Não. Aquela revolta só atrapalha o trader. Aquela revolta só piora o trader. Aquela revolta só faz com que o trader se sinta pior para operar e não melhor para operar. Então, senhores, basicamente, o que eu estou tentando municiar vocês? O que eu estou tentando municiar vocês é que o maior inimigo que os senhores terão dentro do mercado não é o mercado. O maior inimigo que os senhores terão dentro do mercado são vocês mesmos. É a forma como vocês estarão lendo o gráfico. É a forma como vocês estarão olhando os sinais. É a forma como vocês estarão deixando as emoções de vocês lidarem ou não lidarem com o mercado. Então vocês precisam ser realmente policiais da maneira como vocês estão se sentindo, da maneira como vocês estão operando. Por exemplo, se eu brigo hoje com a minha filha antes de operar no mercado, eu não opero no mercado. Se eu acabei de brigar com alguém, se eu acabei de me indispor com alguém, eu não vou operar no mercado. Se eu acabei de produzir algum estresse com alguém, eu não vou operar no mercado. Não se opera o mercado estressado com outras coisas. Não se opera o mercado tenso, irritado, puto da cara, furioso, pensando em coisas negativas. E nisso o Bo Williams tem uma frase fantástica. O Bo Williams tem uma frase fantástica que ele diz o seguinte: o trader não é feliz porque faz dinheiro. O trader feliz faz dinheiro.